Saímos do cafezinho e vamos para nossa gastronomia de hoje, que também não deixa a desejar, hein? Porque contra filé com redução de vinho é chiquíssimo também, né? Uma combinação perfeita para um acompanhamento de uma massa. Vamos lá. Esse prato você criou? Não, ele já existia? Você deu seu... já existia. Você deu seu barandandano? E a gente ampliou mais sobre a redução de vinho. Que as pessoas fazem redução de vinho, reduz com um pouco de maisena, essas coisas assim. Eu não uso nada disso. Eu faço a redução de vinho usando mel e usando o vinagre de balsame, que eu junto os dois juntos, a combinação dá uma engrossada na redução de vinho. Boa, vamos começar. O que você já fez aqui, que você vai fazer agora? Primeiramente, o primeiro processo que você começa é em termos de amassar a massa. Tá. Aqui a gente está fazendo com 100 gramas de farinha e vai um ovo a cada 100 gramas de farinha. Amassamos essa massa para abrir, para rechear, para ela ficar esse formato. Ó. Gostei. Bem no dia da oratória, o povo tudo falando bonito, você viu, né, Carol? Tudo combinadinho aí, tá vendo? Bem no dia da oratória. A gente gosta assim, né? No sofistiquê. Nem existe essa palavra. Mas vamos lá, continuando. Aí, quando você amassa, que você sova ela bastante, você abre com rolo. Só que a gente, nos locais que trabalhamos, a gente temos uma máquina que chama cilindro. Aí você ela abre mesma no faz. cilindro. Não, mas você que vai manuseando ela. Você vai abrindo e vai fechando. Porque quando ela tá bem cilindrada, o que acontece? Ela tem que ficar lisa. Ó, você pega ela, ela vai ficar lisa e ela fica elástica, ela não rasga com facilidade, ó. Você pode puxar ela que ela não vai rasgar. Então, eu e a Maria, a gente não consegue fazer isso, chefe. Mas consegue Porque no tem que rolo. saber puxar, né, o negócio, o ponto, não tem? A massa Quem não tem o artesanal, cilindro? mas ele consegue fazer no rolo, na mão não tem o rolo. Chama de abrir massa, abre no rolo. Você vai jogando farinha na bancada, pulverizando farinha e vai passando o rolo, tipo abrir disco de pizza. Claro, a gente sabe, né, Maria? Confia. A gente confia, a gente super abre. Aí quando você deixa ela no ponto que ela fica bem elástica, igual tá essa aqui bem cilindrada, ó, a espessura dela ela não pode ser grossa, ela tem que ser fina. Tá. Aqui ela tem 2 milímetros a grossura da massa. Tá. Quando você vai rechear ela para ela ficar nesse formato, você pega uma faca, aí você corta os quadradinhos. Aí você vai ver os tamanhos que você... Para você fazer esse rolinho Isso, aqui. você vai... Você que vai decidir o tamanho que você quer. Se quer ele menorzinho ou se você vai querer ele um pouco maior. Esse prato que é italiano? É italiano. Ó, eu vou fazer um menorzinho e vou fazer um maiorzinho para você ver. Se for na França, é pequenininho. Né? Na Itália já é maiorzinho, não tem isso? Não tem essa? Não, é que dependendo a maneira que Como você é no Brasil? gosta. No Brasil a gente No come Brasil, bem, não? No Brasil, dependendo do restaurante que você vai. No Terraço Itália, qual o tamanho? No Terraço Itália é esse tamanho aqui, ó. Ah, manda bem, então. Vai. Mais ou menos, ele pesa mais ou menos 8, 10 gramas cada um. Gente, é muita informação, Aí, né? quando você Ângela, vai... zerei a vida, tomei café do Obama, tô aqui, ó, prato do Terraço Itália. Quando você vai rechear, você pegou, pôs o recheio centralizado, você vem e encontra as pontas uma na outra. Você faz aqui. de um por um? É, fechado um por um. Por isso é que é uma coisa artesanal. Aí você fechou, ó. Ó, esse é um maiorzinho. Aí se você vai fazer um menorzinho, esse já cortei. O menorzinho é pro Santos. Ele tá de dependendo do tipo de prato que você vai montar, ele menor é melhor. Por quê? Porque igual se você vai montar um prato que você vai pôr um molho ali com combinação de camarão, de molho de camarão, ele menorzinho assim, ele combina melhor com assim é mais bonitinho, né, gente? Com A gente molho come de menos, camarão. mas pelo menos fica bonito, entendeu? Ó, é mais bonitinho. Você não come menos não, porque Não? tudo é pesado. Vai 200 gramas para cada pessoa. Cadê a balança? Hã? Tu não tem balança aí, ó? Mas a gente sabe quantos que vai para cada No pessoa. olhômetro. Já volto aqui com vocês. Maria já vem aqui pra gente bater um papo. Vamos lá agora. Mitos e verdades. Vasinhos
e varizes, Matheus Araújo. Seja muito bem-vindo, bom dia. Prazer enorme. Gisele, O prazer é um é todo prazer nosso. grande estar aqui com vocês, poder tirar algumas dúvidas para os telespectadores. Várias dúvidas, Vamos né? lá, Eu perfeito. já quero fazer uma pergunta, a diferença de vasinhos e varizes. Tá. Eles fazem parte da mesma patologia que a gente chama de insuficiência venosa, tá? Basicamente, um é composto por mínimos, pequeniníssimos vasos que ficam bem superficiais na pele, que geralmente são mais aparentes, o que gera um desconforto estético importante. Sim. E as varizes já são veias mais tortuosas, dilatadas, que ficam geralmente um pouquinho mais profunda em outra camada, mas dão o mesmo problema. Então, o vasinho é o pequenininho ali, aquele- superficial. Parece uma teia de aranha Chega na a perna doer? de algum. Ele, teoricamente, não dá sintomatologia, mas Tá. como ele vem associado, a maioria das vezes, a uma doença venosa, ele pode ser é? ali o que está, digamos assim, na parede, né? A infiltração está por dentro, mas a parede é o que mostra o que está acontecendo. Então, ter vasinhos não é uma coisa normal, então? Mais de 70% das pessoas podem apresentar vasinhos em determinada fase da vida, né? Isso é importante salientar. Mas não quer dizer um problema grave, mas é algo que deve ser acompanhado, porque quando precocemente identificado, as medidas são geralmente muito mais simples e o tratamento a ser realizado é muito menor do que quando o problema se agrava. Então, quando a gente tem os vasinhos, a gente precisa tratar. Não pode achar que não tá doendo, é pequenininho. Não necessariamente, tá? Tá. O tratamento dos vasinhos em si, eles tendem a ser estéticos, tá? Porém, como eu falei, assim, o problema às vezes pode estar internamente. Então, o ideal é pelo menos passar por uma consulta de rotina com o cirurgião vascular para ver se o problema são só os vasinhos externos, estéticos, ou se já tem alguma coisa internamente ocorrendo. Entendi. Entendeu? Vambora, mitos Vamos e lá. verdades. Perfeito. Exercício... isso é bom, hein? Exercício físico na academia pode piorar as varizes? As varizes são as maiores, gente. E aí? Exatamente. Vamos lá. E aí, doutor? Então, isso é um mito, tá? Mito. Perfeito. Graças a Deus, hein? Que eu treino todos os dias, doutor. O importante, o exercício físico é uma das coisas mais importantes na doença varicosa, na doença venosa, né? A gente precisa ter uma musculatura adequada, porque essa musculatura ela funciona realmente como um coração nas pernas, né? Então, se a gente não faz exercício, se a gente não realiza esse tipo de atividade, as varizes definitivamente vão piorar, tanto varizes quanto, inclusive, os vasinhos. O que acontece é que exercícios sem algum tipo de orientação, de forma muito exacerbada, ou que às vezes pode ocorrer com alguma suplementação errada, estes sim podem aumentar o risco do aparecimento. Quando você fala de forma exacerbada, é o excesso? Sem orientação, em horas não. ou de peso? Não, geralmente um exercício sem orientação. Esses crossfit, vamos falar do crossfit, que eu sei que é o mais... Perfeito. Que é muito impacto. É, Isso piora, as varizes ou os vasinhos? Não piora as varizes. Mais uma vez, quando feito de forma adequada, com orientação, ele não piora as varizes e com certeza traz muito mais benefício do que malefício. A gente trouxe aqui uma foto. Isso Perfeito. aqui é varizes. Isso são varizes, exatamente. O que a gente pode ver é que existem vasos mais tortuosos. Isso dói, não, eu imagino. A dor normalmente não é uma percepção. O que acontece na maioria dos casos é uma sensação de cansaço, peso nas pernas e nos casos mais graves, sim, dor, aparecimento de feridas, manchas crônicas que não saem, né? Hiperpigmentações. Varizes também. Varizes também. Esses daí são mais vasinhos, como esses vasinhos superficiais. Por debaixo dele, dá até para ver alguns maiores, Parece daí que tá estão as doendo. varizes. A gente chama esses vasinhos de telangiectasias. Tá? Pronto, Esses que hoje é o são- dia das palavras difíceis, gente. Aí a gente já pode esse ver uma aqui. imagem, exatamente, essas daí são varizes clássicas, digamos assim, que são aqueles vasos um pouquinho mais profundos, mas que de tão tortuosos e dilatados que ficaram ao decorrer da vida de qualquer pessoa, eles ficam aparentes e sim, causando desconforto tanto estético quanto clínico. Sim. Isso, por exemplo, a pessoa começa com os vasinhos. Sim. Quem tem vasinho pode se transformar em varizes ou não tem nada a ver? Vamos lá, o vasinho se transformar em varizes, não, Tá. tá? Mas tudo pode evoluir. O vasinho ele pode evoluir internamente com o nutridor dele para uma doença varicosa ou varizes parecidas com essas da foto. Varizes, então, é uma doença. Varizes é uma doença que a gente chama de insuficiência venosa, né? Insuficiência venosa crônica. É Tá o vendo? conjunto das veias dilatadas com os sintomas que elas acarretam. A gente olha, parece que tá doendo. É. Próximo, mitos e verdades. Adoro Perfeito. esse tema, gente. É ótima a dinâmica. Olha aí. Vasinhos... Aí, ó, acabei de perguntar. Pronto, perfeito. Vasinhos podem evoluir para varizes? A gente Olha, já respondeu, né? Isso daí é uma verdade, né?
Então, assim, os vasinhos eles não vão se transformar em varizes, mas a doença vai evoluir para varizes quando não tratado e a depender do que o paciente tem de hábito de vida e de genética também, que influencia bastante. Então, sim, a presença dos vasinhos podem evoluir para uma doença, para varizes, etc. O ideal, então, é começou a aparecer as varizes, você ir tratar. Buscar... Perfeito. Buscar auxílio. Hoje o tratamento ele é muito individualizado. Sim. Então, cada paciente, de acordo com o estilo de vida e tudo que cerca, né, a pessoa em si, às vezes quer engravidar, às vezes quer está numa época da vida um pouco diferente. Então, o tratamento ele é muito individualizado e a gente tem um arsenal grande de terapêuticas para as varizes. É bom saber que muita gente vai deixando, né? Não Exatamente, esse é o problema. Próxima questão. Usar... Olha aí. Mulherada. Todo mundo de salto. Usar salto alto causa varizes? Tá. Ai, meu Deus. Isso é um mito, tá? Ai, que bom. Usar salto alto não causa varizes. Existem alguns estudos para isso, tá? Que foram feitos há alguns anos. Mas o uso de salto, principalmente o salto menor que 7 centímetros, ele não entra como um fator de risco. Porém, essa é uma outra pergunta que a gente vai responder depois, eventualmente o uso exacerbado todos os dias, a todo momento, sem alternar às vezes com sapato baixo ou sem descansar um pouco a perna, ou por exemplo uma pessoa sedentária vai usar salto de forma muito comumente, isso daí sim acarreta sim, um riscozinho para varizes. Hoje eu só vou pro rolê se tiver lugar para sentar. Se Olha não aí. tiver lugar para sentar, não vou ficar em pé não, gente, com um salto desse tamanho. Entendeu? Não dá. Perfeito. Então, por exemplo, eu tô aqui todos os dias, eu tô de salto. Eu acho que a maioria dos dias. Só que depois eu saio e coloco o meu sapato baixo. Essa é a atitude correta. Tá. Então, assim, aquela pessoa que fica, digamos, de 8 da manhã até 8 da noite, o tempo todo com Ela salto... é jovem. Eu concordo. Muito jovem. Sem nenhum tipo de descanso, sem poder colocar a perna para cima ou mesmo alternar com um sapato ou um tênis mais baixo, isso daí sim acarreta um certo risco. Sabe aquelas modelos que fazem os eventos, que ficam o dia inteiro lá, tem um salão do automóvel? Sim, não sei se tem, acho que tem. Sim. Que com aquele salto desse tamanho, gigantesco, parada. né? Isso daí realmente pode, além de, ao longo dos anos, contribuir para o aparecimento, pode exacerbar a sintomatologia de quem já tem varizes, né? Isso é muito importante salientar. As varizes, é uma coisa genética? Não tem nada a ver também? Tem um componente genético importantíssimo. A causa ela não é bem esclarecida, a gente sabe que é uma fragilidade da veia, porém, a genética, junto com os hábitos de vida, tá? Essa associação é muito importante. A genética ela entra com algo, a hereditariedade, ela entra como algo fundamental em alguns pacientes, porque existem pessoas com hábitos de vida perfeitos, triatletas, com boa alimentação, que desenvolvem varizes que precisam ser tratadas precocemente. Sim. Né? Então a genética é sim algo importantíssimo, a hereditariedade. Então para você que tem uma mãe que já sofreu bastante com varizes, ou mesmo um pai que é o sexo masculino, para quem tem isso ainda existe um componente hereditário mais importante. Eu falar, a gente vê, é mais comum em mulheres. Muito né? mais comum em mulheres, né? Mas homens também desenvolvem, tá? O que acontece é que o homem, além de não reclamar muito, né? Isso é, não? Eles negligenciam demais as varizes. Os homens estão lá cheios de varizes e não costumam falar. Você tem, Santos? E procurar atendimento. Jura? Eu Esse acho aqui o homem é o grande mais problema. mole, assim, com dor. É entendeu? mais mole, mas não gosta de ir ao médico. Mulher se previne melhor. Mulher tem mais cabeça, mais inteligente para isso. Foi ele que falou, né? É verdade. Próxima questão. Gravidez aumenta o risco de varizes? Vamos lá, essa é uma dúvida que é uma das que a gente mais recebe no consultório, né? A mulher que tem um anseio, o desejo de gestação, um caminho natural, né, que a maioria das vezes acontece, aumenta por conta da presença do feto dentro da barriga, e isso acarreta um aumento da pressão intraabdominal e, consequentemente, uma dificuldade do esvaziamento venoso das pernas. Então, o bebê lindo ali está dentro da barriga, mas ele está comprimindo todas as estruturas, e uma delas é a veia. A veia que drena todo o sangue que vem dos pés, coxa, para o coração. Então esse aumento dessa pressão faz com que quase 40% das mulheres desenvolvam um grau de varizes na gestação. Eu tive minha gestação. Varizes não, mas vasinhos eu tenho. Olha aí. Então é verdade, gente. Mas existe alguma coisa pra gente fazer a prevenção? Perfeito. Não, o principal é, mais uma vez, o acompanhamento. Tá. Através do acompanhamento de uma consulta detalhada, a gente consegue estratificar o risco que a paciente tem.
E, em sendo o caso, indicar alguns tratamentos. Sim. Drenagem linfática, uso de meia elástica, deixar a perninha mais para cima, exercício físico. Isso que eu ia falar. Isso é que é muito importante. Até a minha filha nascer, acho que uma semana antes, eu fiz atividade física. Isso é fundamental. Você sente até, sabe assim, melhor, fica pesado, né, a gente sem... Isso é muito importante. Gostei. Próxima. Banho quente e sauna. Essa é boa. Pioram os vasinhos? Quem toma banho, aquele banho pelando aí, que falta sair a pele da pessoa, será que piora? Fatal, você tem varizes? Vasos? Aí. Mas Olha já aí. foi no médico, ó. Tá vendo? Responsável. E aí, banho quente e sauna, piora? Hot yoga? Eu faço hot yoga. Ai, meu Deus, será? Vamos lá, então é Verdade? uma verdade. Isso não é mito, tá? O que a gente sabe é que o calor, o banho quente, um ambiente de sauna, ele vasodilata os vasos do corpo, né? Então os vasos eles ficam dilatados, isto é, eles aumentam de tamanho. Vamos lá, não é que você vai fazer uma sessão de sauna ou vai tomar um banho quente no dia frio que varizes vão surgir. Tá. Mas esse hábito de uma forma rotineira e, mais uma vez, exagerada, pode sim aumentar o risco de desenvolvimento de varizes e também do aparecimento de sintomas. Acredito que todo mundo com esse verão que teve em São Paulo, que eu acho que já dura 9 meses, 40 graus quase todo dia, com certeza os sintomas de varizes ficaram muito mais exacerbados. Viu? Então, no calor, então, piora. Definitivamente. Mas o que é o exacerbado? Vai, por exemplo, eu faço hot yoga. O que é o hot yoga? É um yoga numa sala de 40 graus. Tá. Eu faço uma vez por semana, 2. Isso aí pode me dar... Não, isso daí não é. Eu digo mais aquela pessoa que tem um hábito diário de, às vezes, ir para sauna ou mesmo banho quente todo dia. E banho quente todo dia? Isso daí, o quente que a gente toma aqui não é um problema real, mas se for muito quente, acima às vezes de 40, 41 graus, que já é uma temperatura bem quente, aí já fica... Quem toma banho quente, depois um jato de água gelada, é melhor ou não? Nada a ver? Tomou quente, já era. Não tem estudo para isso aí nunca foi experimentado, digamos assim, mas teoricamente a resposta da vasodilatação, que é o do vaso crescer, ele é rápido. Então, vou dar um exemplo. Se eu estiver num ambiente quente, às vezes a gente fica com o rosto vermelho, etc. Sim. Se você for para um ambiente frio, poucos segundos depois você vai estar na cor normal, digamos assim. Sim. Então, esse efeito ele é rápido. Não que vai fazer nenhuma diferença, mas sim, pela lógica, isso seria correto. Super interessante. Tá vendo? Próximo. Depilação a laser não pode ser feita por quem tem varizes? Ah, meu Deus, são muitas questões, né? Vamos lá, essa é uma pergunta que a gente recebe bastante também, principalmente das pacientes que estão fazendo o tratamento. E a gente está falando de varizes. Varizes, não isso. Não são vasos. Os vasinhos também não, mas isso daqui, para uma notícia boa, é que isso aqui é um mito, tá? Ah, isso graças aqui, a Deus. você não tem nenhuma contraindicação de realizar o tratamento de depilação a laser tendo varizes nos membros inferiores, tá? Importante salientar que se for uma quantidade muito grande, o ideal é informar a pessoa que for realizar a sessão ou mesmo fazer uma consulta prévia com o médico, né? Para a gente estratificar, ver se não tem nada mais, digamos assim, diferente ou mais exacerbado na... Por isso que tudo a gente tem que estudar, procurar um especialista, né? Por exemplo, tinha uns, eu não sei agora, né? Nas clínicas de estética, tipo uma cama assim que você entrava, que aquecia tudo. Pra quem tem varizes ali, deve ser horrível isso. Isso teoricamente vai sentir... É tipo uma manta quente queimando na gente. Isso daí pra quem tem uma quantidade grande, a exemplo daquela última foto que a gente viu, isso daí com certeza vai fazer com que os sintomas fiquem mais presentes, né? Então a pessoa às vezes vai sair de uma sessão dessa e vai fazer ali o dia todo, vai dizer, nossa, mas minha perna tá cansada, aqui tá coçando, dor, cansaço, etc. E será que as clínicas sabem disso, se preparam para receber? Assim, as boas clínicas eu tenho muita convicção que sim, né? O problema é que hoje em dia para cada esquina quase tem uma clínicazinha, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então se você tem varizes aí, gente, vê direitinho o tratamento que você vai escolher, estético, né? Que às vezes você ajuda de um lado e o outro fica ruim. E primeiramente, né, é saúde. Exatamente, Gisele. Vamos pro próximo. Mais uma. Varizes sempre voltam depois do tratamento? Ai, que boa pergunta. Porque um monte de gente fala isso. Porque sempre que o paciente vai no consultório, que tem a intenção do tratamento, ele pergunta, mas e depois, doutor? Como é que vai acontecer? Vai voltar tudo? Vamos lá. Os tratamentos que existem hoje, eles são extremamente efetivos, tá?
A gente tem uma efetividade nos vasos que a gente trata de mais de 95, 96% em 5 a 10 anos. Então, as varizes tratadas, isso aqui é um mito, tá? Elas não voltam. Jura? Eu sempre ouvi falar que volta, Vamos olha. lá. As tratadas, elas que não... voltam a ter Exatamente. outras. Porém, a gente tem um componente hereditário. Tem gente que opera, que fica ótimo e depois para de fazer o acompanhamento. Entendi. E entra, às vezes, numa vida mais sedentária, ganha peso, ou mesmo gesta, né? Sim. E daí voltam, digamos assim, surgem novas varizes. Por isso que é importante o acompanhamento contínuo de quem fez a cirurgia ou de quem fez algum tratamento ou mesmo de quem tem a doença venosa. Entendi. É como se fosse uma fábrica ali. Então, que assim, tratou as que precisavam. Exatamente. E ressurge outras. Exatamente. Então, Entendi. resumindo, a chance das que foram tratadas retornarem é muito remota quando bem realizado o tratamento. Boa. Tá? Próxima. Vamos lá. Meia de compressão é desconfortável e só serve para quem já tem varizes? Isso daqui devia apagar tudo, porque isso é um mito enorme, tá? As meias de compressão, elas são um gigantesco aliado para nossas pernas, tá? Praticamente, a maioria das pessoas que tem um ritmo de vida ali, que fica muito tempo em pé, ou que tem uma sintomatologia mesmo que pequena, a meia elástica, ela é essencial. Ela ajuda o retorno venoso, ela melhora pessoas que têm predisposição a inchaço ou mesmo sintomas das varizes. Tá. Então, ela se encaixa em grande parte da população e não serve somente para quem tem varizes. Boa. Você tem meia elástica, Santos? Aquela de bolinha, né? Que você, de vez em quando ele fica aqui usando ela, que tá com dor nas pernas. Última Vamos questão dos nossos mitos e verdades sobre varizes. Olha aí. Esse já foi, não? Andar de salto alto todos os dias. Foi parecido, né? O outro era se salto alto gera varizes. Agora, eu acho que mudou um pouquinho o contexto, né? Entendi. Então, vamos lá. Sim, pode agravar os sintomas. É como a gente falou naquela última pergunta. Isso é uma verdade, tá? Os pacientes que têm já a presença das varizes e que têm alguma predisposição à sintomatologia, estes sintomas e sinais, eles ficam sim exacerbados com o uso rotineiro, o uso constante de salto, tá? Então, definitivamente, aquilo que a gente conversou, né? Às vezes, parar um pouquinho ali durante a atividade, botar a perna um pouquinho para cima, ou mesmo alternar, usa o salto na hora que tem e quando tiver um tênisinho ali, alguma coisa mais confortável, mais baixa, fazer o uso que com certeza vai fazer muita diferença. Boa, tá aí. Mitos e verdades sobre varizes. Perfeito. Você falou do estilo de vida, né? Que Vamos lá. hereditariedade dá também. Que estilo de vida é esse que faz a pessoa ter as varizes? Tabagismo? Tá. O que O principal é o exercício físico, tá? Então, o sedentarismo ele é um fator de risco inerente para quem tem uma predisposição desenvolver varizes. Tá. Junto a isso, pacientes que ficam muito tempo em pé, tá? Então, ou mesmo muito tempo sentado sem se mobilizar. Ah, muito tá? tempo sentado também. Também. E para as mulheres, a própria gestação. Tá? O tabagismo não, eu jurava que ele... O tabagismo ele tem alguns efeitos, isso aí não está bem esclarecido. Ele sim piora a doença venosa, ele exacerba os sintomas, mas ele não necessariamente leva ao surgimento das varizes. Isso não está aprovado, tá? Isso aí é bem questionável. Mas obviamente que o ideal é não fazer, porque a gente sabe que as consequências, não só da substância, né, que vem junto com o tabagismo, mas a doença é o maior inimigo, digamos assim, do vascular. Que a gente sabe que o sistema ele fica muito sofrido com o tabagismo. Boa, vem pra cá, doutor. Matheus Araújo, rede social, por gentileza, nosso médico cardiovascular. Perfeito. Então é mateusaraújo.vascular e o meu telefone é o 994437449. Eu deixo uma série de dicas, às vezes alguns vídeos explicativos sobre as mais diversas patologias que o vascular e o radiointervencionista tratam. Intervencionista. Isso. O ideal, quando você fica muito tempo assim em pé ou sentado também, que a gente estava falando, é você de quanto tempo ir se movimentar um pouco? A orientação é a cada 1 e 2 horas. É como uma viagem de avião que a gente falou, Sim. a cada 1 a 2 horas dá uma levantada, estica, alonga, isso aqui é fundamental, isso faz muita diferença. Isso que vira aquela confusão toda dentro do avião, entendeu? Exatamente. 2 minutinhos e a gente já volta no próximo bloco. Tem comunicação não violenta, tem mais culinária, a gente volta já já. Muito obrigado, Gisele. Obrigada. Valeu, obrigado, prazer.